parte 3 ao final aí dessas nossas gravações, e talvez essa aqui seja a parte até mais importante, né? A gente vai estar dizendo para vocês o que fazer para atravessar esse momento de confinamento, essa crise financeira, né? Quais seriam as minhas recomendações, o que eu entendo que deva ser feito, que é o que eu fiz, né? Nos condomínios que eu administro. A ideia, nesse momento, a visão que eu tenho do que pode ser feito é combater os efeitos de uma eventual inadimplência, fazendo um bom alinhamento das despesas do condomínio. E com isso, a gente gerar um bom estoque financeiro, né? O objetivo de tudo que a gente vai estar falando aqui é gerar um estoque financeiro, é gerar fluxo de caixa para a gente poder combater os efeitos de um aumento da inadimplência, né? Essa vai ser a estratégia, porque pensando nisso, pensando nessa estratégia, a gente vai conseguir mexer na composição das despesas do condomínio de uma tal maneira que a gente não vai ter a menor necessidade de recorrer a aprovações assembleares. Tudo que a gente vai dizer aqui está ao alcance da competência do síndico. Claro que eu sempre recomendo que vocês participem do conselho de tudo, por uma questão de governança, de transparência, por uma questão política, de bom relacionamento, né? É fundamental, em qualquer que seja a circunstância, que o conselho participe de determinadas decisões como essas, por exemplo. Mas são decisões que o síndico pode tomar de uma forma bastante tranquila. Esse estoque, na verdade, ele vai poder ajudar a gente a combater as condições do momento de inadimplência e servir de base também para um alinhamento da previsão orçamentária para 2021, que a gente já vai estar falando dela também. Não podemos, desde já, deixar de pensar em 2021. A gente tem que pensar sempre no médio e longo prazo. Agora, uma coisa é pensar no médio e longo prazo, a outra é agir. Então, a minha recomendação é que nós pensemos em 2021, né? No médio e longo prazo, início de 2021, meio do ano, final do ano, mas que a gente comece a agir já e preparar desde já a previsão orçamentária com os devidos alinhamentos, já pensando em 2021. Então, logo a gente acaba esse exercício de ajustar o orçamento de maio a dezembro, imediatamente a gente, partindo dele, tendo ele como base, começar a trabalhar 2021. Considerando que todas as análises, todas essas nossas análises, podemos concluir que nenhuma delas nos remete a contribuir para uma redução da cota condominial ou eliminar a inadimplência como um todo. Mas elas deverão ser pensadas como uma possibilidade da formação no estoque financeiro, conforme eu venho insistindo com vocês nisso. Agora é o momento da gente fazer uma revisão estratégica no orçamento do condomínio, assim como no nosso, né? Lembra que eu comentei a questão dos quais são os 20% de despesas que a gente não pode deixar de pagar de jeito nenhum para garantir 80% da nossa saúde? Então agora a gente também vai ter que pensar praticamente da mesma forma com relação ao nosso condomínio. Quais seriam os 20% de despesas que a gente tem que manter a qualquer custo para garantir que o condomínio se mantenha numa boa operação, num bom nível operacional, né? Eu costumo dizer que agora é aquela hora que as crianças choram e as mães não escutam, né? É a hora de ter coragem, de ter ousadia, de parar, pensar, refletir sobre cada uma das despesas e montar um novo orçamento. A ideia seria a montagem de um orçamento emergencial. Eu disse montagem, não uma revisão daquilo que já foi feito, ok? O objetivo é atravessar essa fase
que a gente está, essa turbulência financeira, com a maior tranquilidade possível, né? Sem ter que envolver grandes movimentações de partes legais, né? Autorização de assembleia e por aí vai. Então, quanto menos a gente tiver que mexer nesse tipo de coisa, tanto melhor. A gente vai ganhar velocidade e vai conseguir conduzir isso de uma forma bem tranquila. Poderíamos montar uma peça orçamentária geradora apenas de recursos eminentemente necessários e essenciais para manter o condomínio em boas condições operacionais. Essa é a estratégia, esse é o foco. Aquelas condições que já comentamos com vocês, lembram? Que vai permitir que fiquemos confinados, que o condomínio funcione bem, com tranquilidade, limpeza, higienização, elevador, gerador, caldeiras, os funcionários com a cabecinha tranquila que vão receber o seu salário. Então, isso tudo tem que fazer parte, tem que estar dentro do nosso subconsciente na hora da gente elaborar esse orçamento emergencial. E como fazer isso, considerando as despesas já projetadas e que estejam em curso no condomínio? Simplesmente esquecendo tudo que foi feito. Exatamente isso. Esquecendo tudo que foi feito até agora e começar do zero. Por isso se chama a ferramenta que a gente vai colocar para vocês, vai sugerir para vocês usarem, é Orçamento Base Zero, OBZ, tá? Claro que essa é uma técnica que exige muito conhecimento, não é uma técnica muito simples de ser usada, mas quando a gente fala de uma empresa, né? Uma empresa grande, departamentalizada, que você não pode tomar uma decisão top-down, você tem que conversar com cada gestor de cada departamento, envolver todo mundo e por aí vai. Aqui não. O condomínio tem uma estrutura financeira muito simples, muito de poucas variáveis e poucas complicações. Então, é uma coisa muito simples de fazer e que, portanto, a gente pode usar alguns conceitos que norteiam a elaboração de um ABZ, de um orçamento base zero, e que já seria suficiente para elaborar a peça orçamentária e já ter os resultados esperados com isso, tá? Então, eu vou comentar algumas delas. Primeiro é o princípio básico, que é esqueça tudo que foi feito e parta do zero, né? Eliminar aquelas despesas que acompanham o condomínio há anos, né? E que ela já vem do ano passado, do ano retrasado e do outro ano e acaba, tá aqui, o valor dela não é nada significativo, e então ela acaba ficando e vai passando para o próximo, assim vai. Quando você estabelece um orçamento base zero, essas despesas desaparecem. Elas não passam de um exercício para o outro. Elas serão totalmente desconsideradas. Estabeleça uma meta de despesa a ser atingida, né? E dê foco nisso. Você é o síndico. Você, mais do que ninguém, conhece cada centímetro quadrado do condomínio. Você conhece cada centavo das despesas que compõem a previsão orçamentária do seu condomínio. Portanto, você sabe exatamente onde você pode e onde você não pode mexer para correr mais ou menos risco, certo? Então, evite cortes em proporções, por exemplo, 10% de despesas com manutenção, né? Lembre que você tem atividades que são essenciais, que você pode até nesse momento aumentar o valor da despesa. Por outro lado, você tem outras despesas que não são nem essenciais e nem necessárias, que poderão ser simplesmente eliminadas, certo? Dê ênfase no porquê e não no quanto. Dê ênfase no porquê e não no quanto. As decisões precisam de embasamento e devem ser questionadas. As despesas que pareciam essenciais poderão ser consideradas totalmente desnecessárias sob uma perspectiva dessa nova estratégia, né? Então, é importante que para cada despesa que você for colocar na sua linha orçamentária, você tenha a resposta do porquê.
por que é que eu tenho que ter essa despesa e não quanto ela custa, né? Pouco importa se ela custar muito ou pouco, né? O importante aqui é entender a razão dela fazer parte desse grupo. Foque na relação custo-benefício e não nas justificativas das necessidades. Elimine de vez aquelas famosas gordurinhas e acabe com as folgas orçamentárias. Um bom exemplo disso aqui é a preparação de uma mala de viagem, né? Se você vai para a praia, para que levar luvas de lã e cachecol? Não faz sentido, ok? Então, parta dessa premissa. Você está preparando a sua mala para viajar para a praia. Tire tudo que é roupa de inverno lá de dentro e jogue fora, né? Não precisa disso. É preciso entender o atual cenário econômico e levar em consideração, em princípio, que todas as empresas nesse exato momento, estão fazendo a mesma coisa, né? Estão cortando todas as despesas que, de certa forma, a partir de agora são supérfluas. Então, é um bom momento para você chamar os fornecedores para bater um papo, para negociar e chegar num bom acordo. Outro fator básico dentro desse contexto é lembrar que o seu condomínio, a essa altura do campeonato, não tem mais o mesmo tamanho. Você deve ter interditado áreas comuns de lazer e áreas que poderiam gerar aglomeração. Lembra disso? Vocês interditaram salão de jogos, piscina, brinquedoteca, as quadras, churrasqueira, bares, todas as áreas ao redor dessas áreas interditadas provavelmente também estejam. Então isso significa que o seu condomínio diminuiu de tamanho. Consequentemente, você vai precisar de menos recursos, né? Então, além de ter aquele foco que a gente comentou agora há pouco, de estabelecer um valor de despesa que você vai ter que perseguir, também tenha em mente que o seu condomínio já não é mais o mesmo. Ele é menor, pelo menos por um período ele é menor, tá? Então, isso já vai te ajudar e te sinalizar algumas despesas que você pode simplesmente eliminar ou reduzir. Então, eu vou comentar algumas só para que vocês tenham um parâmetro de como pensar no porquê de cada uma delas, né? Então, manutenção de elevadores, essa é uma despesa necessária e essencial. Se der para mexer e negociar, ótimo. Se não der, mantém. Não tem por que mexer nela, né? Manutenção de gerador é uma despesa necessária e essencial, mas aqui você pode ter uma flexibilidade. Por exemplo, chama a empresa que faz manutenção, pede para dar uma revisão geral na máquina, deixa ela zerada, bonitinha, e a partir daí você corta as visitas programadas, aquelas visitas mensais de rotina de prevenção. Não precisa disso, corta isso e mantém só as despesas, só as visitas essenciais. Equipamento quebrou, você liga e manda vir. O resto você corta. Aqui você já vai ter uma redução significativa nesse contrato. Manutenção de jardim é uma despesa necessária e essencial. O jardim é um dos ativos mais caros que a gente tem no condomínio, dependendo do condomínio e do tamanho do jardim, né? Então não é uma despesa que você pode deixar de lado, mas você pode perfeitamente mudar a frequência com que as manutenções vinham sendo feitas. Lembra daquelas áreas interditadas? Em muitas delas tem jardim. Aqueles jardins dessas áreas não precisam ter uma manutenção uau, né? Porque você tem que fazer uma manutenção básica para evitar pragas, para adubar, etc, etc. Mas não precisa transformar aquilo num jardim na 10ª maravilha do mundo. Portanto, você pode diminuir, nesse caso, nesse contrato especificamente, a frequência. Se é mensal, passa para bimensal. Se a pessoa vinha no mês 2 vezes por mês, passa a vir no bimestre 1 vez. Então, você já cortou aí 50% desse contrato e, de certa forma, está mantendo o seu jardim dentro do possível, bonito e conservado, porque, como eu disse, é um ativo caro, né? Manutenção de equipamentos de ginástica. Aqui é um exemplo clássico de uma despesa necessária, que não é essencial. Lembra? A gente interditou a academia lá no final de fevereiro, começo de março. Para que fazer manutenção de equipamento de ginástica?
menor sentido. Esse é um contrato que você pode ou manter ele suspenso, para dar até uma certa garantia para o fornecedor que, passando essa fase, você vai voltar com ele, ou simplesmente eliminar, caso o cara não concorde. E assim você deve fazer para tantas outras despesas que você tem no condomínio, até chegar naquela composição que é o ideal para você atravessar essa fase crítica, tá? Só tem uma que eu acho que ela deve ser tratada com muita cautela, que é a despesa com pessoal, né? Ela é uma despesa necessária e essencial, sobremaneira, mas ela merece uma atenção especial. Não dá para estabelecer uma regra geral aqui, uma receita de bolo, né? Até porque tem condomínios que tem um quadro de pessoal orgânico próprio, mas super enxuto, super limitado ali, estabelecido no limite, então muito pouco ou quase nada vai poder se fazer. E tem outros condomínios, até pelo porte, condomínios grandes, que por conta daquela redução daquelas áreas interditárias, é até possível você mexer na equipe de limpeza, por exemplo, né? Agora, eu recomendo que aqui, nesse caso especificamente, você faça isso de uma maneira muito criteriosa e acompanhado, supervisionado por alguém que conheça bem a área de recursos humanos, a parte de folha de pagamento, né? Porque aquela portaria 93620 ainda não está muito, né? Como tudo nesse país, eles lançam a isca e depois não tem como pescar, e aí complica para todo mundo, né? Então, eu recomendo muita cautela na hora de mexer com essa despesa, até porque ela tem uma representatividade bastante significativa dentro do condomínio. Bom, quanto ao fundo de reserva e aquela provisão de obras de benfeitorias, lembra que eu falei que eu ia comentar no final? O estoque existente ele deve ser preservado. Ele poderá ser muito útil no caso do aumento excessivo da inadimplência, sem, no entanto, destruí-lo totalmente. Então, se houver um aumento da inadimplência, que seja um aumento significativo, você pode recorrer a esse funding para quitar os seus compromissos ou negociar com seus fornecedores, postergar pagamentos, enfim, você vai ter funding, você vai ter um fluxo de caixa legal que vai poder te dar tranquilidade para poder quitar seus compromissos ou postergar esses pagamentos sem se onerar, sem deixar o teu caixa comprometido, tá? Vai ser muito difícil que 100% dos condôminos inadimplam, né? Só nesse caso você teria que usar 100% do seu estoque do fundo de reserva, ok? Da mesma forma, o percentual da arrecadação mensal. Lembra que eu disse que ele poderia ser usado de forma estratégica? A minha recomendação aqui é que ele seja preservado, que continue sendo utilizado e você transforme ele de forma extracontábil num provisionamento para inadimplência, como se você tivesse aumentado a provisão da sua inadimplência sem ter feito isso, né? Controla extracontabilmente, só para você saber ali o quanto de estoque financeiro você vai ter no caso de uma eventual necessidade. Claro que tudo isso sem tocar na cota condominial. Agora, essas duas contas, elas teriam necessidade de uma decisão assemblear, como eu falei lá atrás. Só que numa situação de emergência como a gente está passando, eu entendo que se você fizer isso, caso seja necessário, de uma forma clara, transparente, comunicando todo mundo, com a anuência do Conselho, deixando claro que todas essas despesas, essa utilização desse estoque será ratificado na próxima Assembleia, a primeira que puder ser realizada, você vai mitigar muito o risco de alguém questionar o porquê de ter feito o uso desse estoque financeiro, né? Então eu recomendo clareza, comunique todo mundo a cada movimentação, quer dizer, preste conta a cada movimentação e sempre com a anuência do Conselho Fiscal. Também recomendo que seja feita a prestação de contas, acho que eu já falei sobre isso, né? A cada processo do uso desse estoque, né? E dessa forma você deixa os condôminos todos tranquilos, todo mundo sabe o que está acontecendo, embora estejam confinadinhos, mas
eu acho que todo mundo vai entender, né? E vai acabar até apoiando uma decisão assertiva como essa. Bom, a minha recomendação é que o OBZ, o Orçamento Base Zero, seja elaborado para o período de maio a dezembro e que sirva de base, né, para a elaboração da previsão orçamentária para 2021. Finalizando, eu acho que eu deixei claro aí algumas recomendações, que foram coisas que eu até fiz, né, e que estão dando certo. Quero deixar claro também que essa minha análise, essas minhas gravações não tiveram por objetivo classificar nenhuma daquelas matérias, daquelas informações como certas ou como erradas, até porque eu acho que em administração não tem certo e errado, né? Tem aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para minha empresa naquele momento que eu estou vivendo. O que você precisa é tomar a decisão certa, né? E a intenção então foi exatamente contribuir com isso, para que vocês tenham parâmetros, outras opiniões divergentes, né? O contraditório sempre é positivo e sempre ajuda a gente a tomar a decisão mais adequada. Espero ter contribuído com todos vocês. Desejo sucesso, porque é uma fase que não está sendo e vai piorar. A tendência é que piore, pelo menos nesse mês de maio, meados de mês de junho, né? Então a gente tem que estar bem preparadinho sobre todos os aspectos, né? Pessoal, com relação às nossas finanças pessoais e nós como síndicos preparando os nossos condomínios, né? É o momento de repensar no business chamado condomínio, né? Chegou a hora, lembra? A hora que as crianças choram e as mães não escutam. Então, muita coisa vai mudar depois dessa pandemia, com certeza, né? Todos estão falando isso e eu participo dessa mesma opinião, né? As coisas realmente vão mudar e eu acredito que vão mudar para melhor, inclusive, né? Era só o que eu tinha para dizer. Fiquem com Deus, se cuidem. Espero que vocês consigam fazer um bom trabalho nos seus condomínios. Um forte abraço a todos.